Ótimo. Eu queria começar, na verdade, ontem a gente teve exatamente, né, algumas perguntas sobre o setor frigorífico aqui no nosso chat, né? Eu queria trazer eu sei que acompanha bastante aí o setor, o cenário para as empresas, né? A gente tem visto aí dois momentos distintos, né? O primeiro, dólar para cima, o que pode ser até uma boa notícia para as empresas do setor, mas a inflação alta e a desaceleração econômica acabam que, de certa forma, podem também segurar a demanda. Então, eu queria entender a sua visão exatamente, né, que acompanha bem o setor, como que está a sua expectativa exatamente aí para o setor de frigorífico, o que será, né, que pode acabar prevalecendo aí nesse segmento? Nós temos basicamente aí, né, um dólar favorecendo as exportações aqui no Brasil. Isso acaba beneficiando as receitas das empresas exportadoras no geral, mas o grande, acho que é muito interessante dividir o setor de frigoríficos, né, entre as regiões, porque esse setor ele é um setor que é bem cíclico e ele depende muito não só da demanda, mas da disponibilidade, principalmente do animal, né, do boi gordo para abate. O que estava acontecendo aqui no Brasil nos últimos anos é que, devido à alta do preço da carne bovina, né, e do próprio boi gordo, os criadores aí de gado, eles estavam retendo as fêmeas para a criação, aí basicamente nos últimos 2 anos, e com isso os custos do boi gordo para os frigoríficos que atuam aqui no Brasil, eles estavam aumentando bastante e reduzindo os spreads e as margens das empresas. Isso acabou impactando aí principalmente os resultados da Minerva em termos de margens, que é a que tem a maior exposição em termos de operações aqui no Brasil e na América do Sul. Mas o que a gente tem visto a partir desse ano, né, com essa retenção das fêmeas nos últimos anos, é aí uma maior disponibilidade de animais. E isso tem beneficiado aí bastante as operações. Tem os spreads aí dos frigoríficos aqui no Brasil, eles têm aumentado, né? E frigorífico é interessante dizer também que é um business muito voltado para o spread, né? Não tem não se agrega muito valor na cadeia de suprimentos aí dele, porque é basicamente comprar a carne e fazer o abate, cortar as peças e vender, né? Então, esses spreads, eles estão muito voltados aí quase como que se fosse um trading dessas empresas que são muito especializadas em fazer isso. Então, a gente vê o que a gente tem visto é os custos, né, o preço do boi gordo caindo aqui no Brasil, enquanto o preço da carne bovina ela tem se sustentado principalmente aí por uma forte demanda do Sudeste Asiático, especialmente da China. Também aí nas últimas semanas saiu um relatório aí da USDA, né, que é basicamente aí o Ministério de Agricultura dos Estados Unidos, falando que as importações de carne bovina elas iam cair aí mais de cerca de 20% em 2023, o que acabou afetando bastante aí as cotações dos frigoríficos aqui de carne bovina, né, a Minerva, a Marfrig e a JBS, muito aí pela perspectiva de que essa demanda por parte da China, que é o grande impulsionador de preços da carne bovina, ela possa aí eventualmente cair, né? Mas a gente vê essas operações bem posicionadas, principalmente quem tem maior exposição aqui no Brasil, e novamente é o caso de Minerva, porque o Brasil tem hoje uma vantagem aí competitiva de custos muito grande, né? Além da própria vantagem natural, o gado aqui ele é criado a pasto, então ele depende menos aí de preços de grãos que subiram muito, né, no mundo todo e acabou afetando aí tem afetado também os custos no mundo todo. Então, mesmo com essa importação, essa demanda da China caindo, no próximo ano a gente espera que essas empresas com operações no Brasil continuem aí o bom momento de resultados, porque elas acabam ali ficando no topo da lista de fornecedores para o Sudeste Asiático devido a essa vantagem competitiva de preços, né? E, por outro lado, quando a gente olha o ciclo lá nos Estados Unidos, a gente tem uma situação contrária, né? Lá eles tiveram, nos últimos anos, muita disponibilidade de animais para abate, e agora essa disponibilidade ela vem caindo. Eles têm pouca oferta, quando a gente vê o balanço lá de exportação do que é levado para o mercado externo, a oferta está bem menor que nos últimos anos. Isso também
acaba comprimindo as margens, né? Até por causa disso, as empresas que têm maior exposição na região ali norte-americana, que são a Marfrig e a JBF, devem ter aí uma queda dos resultados já nesse segundo semestre e no próximo ano, mas as ações ainda estão descontando aí nos múltiplos uma queda muito maior aí do que a gente espera, né? Ainda tão interessantes também. Mas, para resumir, basicamente, eu acho que mais do que o dólar e a própria demanda, o balanço de oferta hoje ele ainda é muito apertado, né? Não tem um grande aumento de capacidade, e nessa questão da oferta hoje o Brasil aí tá bastante privilegiado, as operações que estão aqui no Brasil e na própria América do Sul como um todo, por essa maior disponibilidade de animais de abate. Então, mesmo que o preço da carne bovina ele sofra aí uma queda, né, uma queda mais forte, o que a gente ainda não tem visualizado, eles têm se mantido num patamar alto, os resultados devem continuar sendo impulsionados pela questão do volume, né?